Prepare-se para mergulhar. Vamos nessa. 適正反応の消失を確認。人類栄光へ。 O primeiro episódio começa com To-Be cena épica. Múltiplos sinais de unidades inimigas confirmados. Isso eu consigo ver. Nisso, ela derrota vários robôs inimigos. Foi uma honra. Foi toda minha. De volta ao quartel-general Yoha na órbita da Lua, To-Be, agora em um novo corpo, descobre que Nanier só conseguiu fazer o backup das memórias dela antes da sua destruição, enquanto ele só tinha as memórias anteriores ao encontro dos dois. Eles dão glória à humanidade, enquanto To-Be fecha os seus punhos, se questionando se tudo que existe foi feito para perecer. Será que isso seria uma punição? Glória à humanidade. Glória à humanidade. No ano de 5000
na frente. Eu ainda tô lutando. Jackass leva produzindo um comportamento humano. Inclusive, até o robozinho trepa e eu não. Ao perceberem a presença dos espécie para ficar cada vez mais bonita. Nines consegue hackeá-la, enquanto 2B a mantém ocupada e descobre que ela era apaixonada por outra máquina, Jean-Paul Sartre, que na vida real participava de um relacionamento bem aberto com ela. Por ter sido ignorada por Jean, Simone se torna obcecada por se tornar cada vez mais bonita, e com o tempo se tornou uma monstruosidade. Após expor o núcleo da Songstress e revelar o seu núcleo, Nines a destrói completamente. Enfim, me tornei linda. Quando estavam saindo do teatro, eles encontram uma mãe e sua filha carregando um buquê de flores. Elas estavam apenas indo assistir à peça. Nines diz que máquinas não têm emoções, que aquilo é tudo simulado e, mesmo implorando para serem poupados, Nines as executa sem hesitar. Isso deixa o questionamento: será que as máquinas estão se tornando cada vez mais humanas e os androides estão se tornando cada vez mais robôs? Depois disso, 2B e Nines são enviados por Lily para levar suprimentos como óleo e minério para as vidas mecânicas que criaram uma comunidade e decidiram viver pacificamente longe de batalhas. Ao chegarem lá, eles se encontram com Pascal, o líder da comunidade, que explica que ele e as outras máquinas que vivem ali se separaram da rede das máquinas e agora vivem em paz. 2B e Nines ficam intrigados ao ver como vidas mecânicas conseguem viver em sociedade, adquirindo cada vez mais conhecimento e imitando o comportamento humano. Assim como Simone, Pascal também é uma referência a um filósofo francês, Blaise Pascal, que criou a aposta de Pascal, onde diz que é melhor apostar na existência de Deus do que na tese oposta, pois se você ganhar, ganha tudo, e se perder, não perde nada ou perde muito pouco.
Ao explorarem o subterrâneo da vila, eles encontram lá embaixo, crescendo junto de uma árvore, a cabeça de Emil. Nine-S hackeia a cabeça e tem um pequeno vislumbre das memórias de Emil e deduz que aquela é uma das armas criadas pelos humanos para lutar contra as vidas mecânicas. Pascal então aparece e diz que todos da vila adoram a cabeça de Emil, pois graças a ela eles perderam a vontade de lutar e decidiram viver em paz. Nine-S não dá muita confiança ao que Pascal disse, pois ele acha que isso é algum tipo de defeito ou de bug. Ao voltarem à vila, eles percebem que algumas crianças estão brigando por uma caixa de música, mostrando que ainda existe conflito entre eles. Afinal, isso é comum em qualquer comunidade existente, seja ela de humanos, de animais ou de máquinas. Antes de partirem, Nine-S diz não ter nada a relatar e 2B pede a Pod para marcar o local e o arquivar. Enquanto isso, Adão e Eva estão lendo antigos livros da humanidade para aprender os seus modos e costumes. Tanto é que quando eles apareceram, eles estavam nus lá no começo do episódio e já estavam usando roupas de baixo, e no final do episódio já estavam usando calças, eles estavam evoluindo. Então, Adão convence seu irmão Eva a chamá-lo de irmão mais velho. Lily, 2B e Nine-S saem em uma missão para ativar uma rede de detecção de máquinas, porém o sistema foi desativado e quando Nine-S sai para solucionar o problema, Lily conta a 2B sobre o seu passado, sobre como foi o primeiro encontro da resistência com a Yorha. Aparentemente, o gatilho para esse desabafo foi o pesadelo constante que Lily vinha tendo sobre o seu passado, e após Nine-S falar para Lily não dormir de tédio de novo ou ela vai ter um pesadelo, Lily pergunta a 2B se nós sonhamos, no qual ela responde que não. Após uma operação de pouso má sucedida liderada pela androide número 2, bastante parecida com a 2B, no qual só sobreviveram 4 androides, elas se encontram com os membros da resistência e pedem cooperação. Mesmo apesar da desconfiança entre elas, a líder da resistência da época, Rose, decide cooperar com as androides e irem juntas até a localização do servidor das máquinas, no topo do Monte Kaala, para destruí-lo. No caminho, Lily é infectada pelo vírus lógico das máquinas, que deixa os olhos vermelhos, e se ele não for removido, reescreve os dados e domina a pessoa, e para piorar, a resistência não tinha como curá-la, apenas eliminá-la. A resistência, ao tentar executar Lily e evitar que o vírus se espalhasse, muda de ideia após a número 2 entrar no caminho e salvar Lily, se juntando às outras para salvarem a sua companheira com uma vacina da Yorha. Assim, todas seguem a sua jornada até o servidor, porém, são atacadas por um exército de máquinas e, com exceção de Lily, todas são mortas pelas máquinas inimigas. Ao subirem o elevador, Lily diz que está tendo um pesadelo e Rose pergunta se nós sonhamos, e a número 2 diz que não. O servidor foi destruído, desligando todas as máquinas da área, deixando apenas Lily viva e amargurada com a Yorha por ter recusado enviar reforços para ajudá-los. De volta ao presente, 2B continua sua resposta sobre se nós sonhamos, que Lily fez para ela lá no começo do episódio, que foi a mesma pergunta que Rose fez para a antiga número 2 no passado, e 2B também diz que não, mas as suas memórias são reais, e ainda pergunta a Lily se não existe a possibilidade de uma das suas antigas companheiras ainda estarem vivas. Nisso, Lily responde que isso sim é sonhar. E se uma das suas companheiras ainda estivesse viva em algum lugar? Então, é revelado que a número 2 ainda está viva e lutando sozinha contra as máquinas. E assim terminamos o resumo do 5º e do 6º episódio de Nier Automata. Se você tiver curtido, dá o seu like aí. Se não tiver curtido, dá o like aí também, comenta qualquer coisa, pois isso ajuda demais. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, falou e até mais.